A paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez, com a graça de Deus, momento reflexão bíblica. Neste momento nós queremos agradecer a Deus pela rica oportunidade, como também ao nosso pastor presidente pela confiança depositada em nós, e queremos convidar a todos que estão nos assistindo neste momento para a leitura bíblica, o nosso momento de reflexão bíblica. Eu quero convidar a você que está nos assistindo neste momento para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 5, o versículo de número 17. Vamos ler até o versículo de número 20. A palavra de Deus assim nos diz: No outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então uns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. O versículo 19 diz: Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: Homem, os teus pecados estão perdoados. E é neste tema que nós queremos meditar um pouco nesta oportunidade. Quem é este que perdoa pecados? Todos nós, quando lemos a palavra de Deus e os evangelhos, irá nos mostrar que quando Jesus deu início ao seu ministério, pregando, e por onde ele passava, grandes milagres aconteciam. Jesus curava as enfermidades e isso trouxe fama para Jesus. E a Bíblia nos mostra que por onde Jesus passava, as multidões o acompanhavam. As pessoas queriam ouvir a mensagem, as pessoas queriam ser curadas das suas enfermidades. E a Bíblia vai nos mostrar, neste capítulo 5 deste Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu Lucas, nós lemos o versículo de número 17 até o versículo de número 20, que Jesus estava em uma casa, provavelmente em Cafarnaum, na casa de Pedro. E como nós já falamos, Jesus, por onde passava, as multidões lhe acompanhavam. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava nesta casa, a Bíblia mostra que pessoas vieram de todos os povoados da Galileia, da Judéia, para ouvir Jesus. E o texto diz, aqui no versículo 17, que o poder de Deus estava com ele para realizar curas. Jesus, por onde passava, ele curava a enfermidade. Todos nós lembramos bem de uma passagem bíblica de uma mulher que há 12 anos, com um fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela acreditou, ela teve fé, que se ela tão somente tocasse em Jesus, a Bíblia diz que ela disse: eu serei curada. A palavra de Deus diz que ela se aproximou de Jesus. E quando ela se aproximou de Jesus, glória a Deus, ela tocou em Jesus. E o texto diz que de Jesus saiu virtude, saiu poder, porque o poder do Senhor estava com ele para curar. Então Jesus, ele cura a enfermidade. Ele continua curando a enfermidade. Não há impossível para ele. Creia tão somente. A Bíblia vai dizer que também estava naquele momento fariseus, escribas, eram os homens que estavam sempre
olhando para Jesus, mas com um olhar diferente, um olhar de pesquisar o que Jesus estava fazendo, de analisar o que Jesus estava fazendo, para encontrar alguma falha em Jesus. E a Bíblia diz que neste momento, nesta ocasião em que a multidão estava na casa, Jesus falando, as pessoas lhe observando, foi trazido um homem. E este homem, a Bíblia diz que ele veio carregado em uma maca, porque era um homem paralítico. Ele não tinha como chegar até Jesus sozinho, ele dependia das pessoas. E a Bíblia vai mostrar que para ele chegar diante de Jesus, ele enfrentou algumas dificuldades. E uma das primeiras dificuldades que nós podemos observar é que a grande multidão não facilitou o acesso a Jesus. As pessoas não se preocuparam com este homem. Este homem precisava chegar até a presença de Jesus. Aqueles que estavam ali sabiam muito bem que este homem estava enfermo, estava em uma maca e precisava ir até Jesus. Mas ele enfrentou esta dificuldade. Mas o que me chama a atenção para o texto é que nem ele, nem aqueles que estavam com ele desistiram, desanimaram. Eles fizeram algo para chegar até a presença de Jesus e é interessante o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles não tiveram como chegar de forma fácil, né? Porque a multidão não permitiu ele passar. Mas eles subiram ao teto da casa, abriram, né, uma parte do teto e colocaram esse homem diante de Jesus. E quando eles colocaram este homem diante de Jesus, na frente de Jesus, a Bíblia diz que no versículo 20, observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. A princípio nós falamos dos escribas e dos fariseus, e esta palavra soou de forma negativa aos olhos dos escribas e fariseus. Eles começaram a coagitar: quem é este que profere blasfêmias? Quem é este? Quem tem poder para perdoar pecados, senão somente Deus? É verdade, mas eles não entendiam. Como falamos a princípio, a forma que eles foram ouvir Jesus foi para observar Jesus. Mas aquele que estava perante ele era o próprio Deus. Jesus é o único que pode perdoar pecados. É por isso que estamos meditando nesta oportunidade, neste tema. Quem é este que perdoa pecados? Somente Jesus tem poder para perdoar pecados. Mas eu chamo a atenção que Jesus, a princípio, perdoou o pecado deste homem. Mas quando nós observamos o próprio texto, tudo o que esses homens fizeram para levar este homem diante de Jesus foi para Jesus curar a enfermidade deste homem. Mas a Bíblia nos diz que primeiro Jesus vai curar de forma interna. Jesus vai perdoar o seu pecado, para que depois Jesus cure também de forma externa o seu físico. Porque se Jesus curasse este homem, mas não perdoasse os seus pecados e não curasse, trouxesse restauração interna para este homem, o que seria dele depois? Este homem viveria uma vida saudável, andando com sua família, seu trabalho e todas as coisas que uma pessoa pode realizar, mas quando partisse para a eternidade, partiria sem Jesus. Então Jesus primeiro, ele vai curar a pessoa de forma interna, Jesus vai perdoar os seus pecados. Mas a Bíblia diz que Jesus conhecia os seus pensamentos. Jesus ouviu aquela crítica. E é interessante o versículo 23, quando Jesus diz assim: que é mais fácil, declarar: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Jesus faz uma pergunta para eles. É interessante que as duas coisas é fácil falar.
É fácil para mim dizer, é fácil até para você que está nos assistindo dizer, perdoados estão os teus pecados. É fácil para mim ou para você dizer assim, levanta do teu leito e anda. Mas é difícil, é impossível a gente realizar. Não tem como realizar. Não tem como eu e você realizar, dizer que as pessoas, os seus pecados estão perdoados. Dizer que ele deve levantar. Só Jesus pode perdoar pecados. E Jesus também, repito, ele cura as enfermidades. Então Jesus disse, para que vocês fiquem sabendo que o Filho do Homem tem poder, ele tem autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta deste teu leito, desta tua cama e anda. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, naquele instante, este homem ficou de pé e saiu, adorando a Deus, glorificando a Deus, porque Jesus operou um milagre, perdoou os seus pecados e curou a sua enfermidade. Este é o nosso Senhor Jesus, que perdoa pecados e cura as enfermidades. Você que está nos assistindo neste momento, eu quero vos dizer que Jesus perdoa o teu pecado, Jesus cura a tua enfermidade. E depois de um grande milagre, há uma adoração a Deus, uma glorificação a Deus, e as pessoas diziam, grandes prodígios Deus operou entre nós. Eu quero neste momento orar por tua vida, por sua casa, por sua família, pelo seu trabalho. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da sua poderosa presença. Te agradecemos por este momento de reflexão bíblica, Senhor. Pai, quero te apresentar aqueles que estão nos assistindo neste momento. Todos, Senhor, Tu és poderoso para abençoar. Perdoa, Senhor, pecado daquele que está neste momento, Senhor, se entregando a Ti, Senhor. Dizendo, Deus, eu acredito que o Senhor perdoa pecados. Eu acredito que o Senhor cura enfermidade. E neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por tudo, pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.